Então, se você puder explicar pra gente como que tem sido esse processo de amadurecimento, de conhecimento de ser organizada na UJC pra gente, acho que seria muito legal, porque a gente tem muita curiosidade sobre. Cara, é um bagulho muito louco, porque é que nem eu falei, é por sorte, né? Eu acabei entrando na JC por sorte. Hoje em dia, né, vendo o que eu conheço, todas as organizações, todas as forças, etc, blá, 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 eu consigo ter um senso crítico e daí eu me dá um alívio pensar que não, entrei na organização certa, assim, se eu Aham. pudesse, se eu tivesse, não estivesse organizada hoje e tivesse que escolher uma organização, eu entraria nessa com certeza. Então, isso foi um match do destino. Mas essa questão da organização, ela é uma coisa muito louca, porque, que nem eu falei, é um processo de consciência que tu vai tomando, né? Porque primeiro eu vi a organização, que nem eu falei pra vocês, um serviço militante obrigatório, eu via quase como uma ONG, né? Tô fazendo aqui, vou fazer minha parte pra dar uma melhoradinha no mundo, né? Aqui gastando meu tempo nisso. E daí depois, sei lá, não imaginava que ia ser um projeto de vida, né? Uhum. Então, acaba, né? Daí, a partir disso, eu acho que o momento seguinte, quando tu entra numa organização, é o da familiarização com a estrutura organizativa. Então, eu acabei conhecendo muito mais a história do PCB. Eu não sabia o que era o PCB, eu não sabia que o PCB tinha sido fundado em 1922, eu não sabia que ele era o partido mais antigo do país, eu não sabia de nada dessas coisas e o que o PCB significou para a história do país, né? Então tem essa questão de compreender né, o papel que o comunismo teve dentro da história do país, né? Então, desde a fundação do PCB em 22, entender o que o PCB fez na década de 20, na década de 30, na década de 40, 50, 60, assim em diante, né? Então, entender a história, isso que eu acho que me ajudou muito. Porque, que nem eu falei, eu acho que tem uma dificuldade, nada contra, né, as pessoas que são organizadas politicamente em outros partidos, mas eu acho que tem uma certa dificuldade em outros partidos políticos que eles são muito recentes, né? Então, aí, o PSOL, por exemplo, é dos anos 2000, né, o próprio PT é da década de 80, 90, então eles não têm, digamos, um acúmulo Uhum. histórico das coisas e às vezes não buscam ter, o que eu acho que é meio problemático, assim. Uhum. Então, eu acho que a exceção à regra, que nem é um partido político mesmo, é o MST. O MST ele conhece muito da história do Brasil. É um país, uma organização que eu respeito muito e que eles conhecem muito da história do país. Eu já li muita coisa do MST e eles estudaram muito a história do PCB, assim, entendem como foi, porque o PCB, na real, que tocava ali a luta no campo antes do MST existir, né? Então tinha as ligas camponesas do PCB, Uhum. etc, né? O Gregório Bezerra, que foi um dos maiores quadros que a gente teve em luta no campo na história do nosso país. O MST super reivindica ele, a luta dele, como que, né, como que a gente, quanto partido, se organizava no campo. Então tem, digamos, esse know-how. E daí tá reconhecendo essa história do partido no Brasil te dá uma outra dimensão, que é Uhum. a dimensão da história do comunismo em si. Porque eu acho que ser comunista é um sentimento muito específico, né? Porque quando tu é comunista e comunista organizado em partido comunista, tu acaba descobrindo que tu não está sozinho nem apenas no seu país, mas no mundo todo, né? Por exemplo, aí em Londres tem a ICL, né? A Young Communist League, que é Uhum. a nossa juventude irmã da UJC, Ah, né? que legal, não sabia. Então, inclusive, conheço os camaradas daí, Oh, já troquei apresenta! umas ideias. Vou apresentar vocês. Conheço os camaradas daí e é muito louco, porque é do tipo, é literalmente porque, para quem não sabe, né, não sei o nível de conhecimento de vocês do movimento comunista internacional, mas os partidos comunistas eles eram seções internacionais de um partido só, né? Então existia o Partido Comunista, e daí era o Partido Comunista seção internacional no Brasil. Né? Inclusive, um dos motivos que o PCB foi posto na legalidade, um dos vários, foi porque ele era considerado um partido estrangeiro, né? Porra. Porque, inclusive, o nome era PCB, a sigla quer dizer era PCB, mas o nome era Partido Comunista do Brasil. Porque
tinha o Partido Comunista, daí o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista da Argentina, o Partido Comunista da Inglaterra, né? Então eram seções de um mesmo Partido Comunista, que é a Terceira Internacional. Então, os partidos comunistas, eles têm essa irmandade internacional que é muito diferente, é uma sensação muito específica, né? Então, os outros partidos políticos, eles têm até partidos próximos internacionalmente, etc. Blá, blá, blá. Mas essa sensação de tu ir para qualquer lugar do globo e saber que existe um partido comunista e saber que, tipo, ali tem um comunista que nem tu, sabe? É uma coisa meio... É bem específico, porque daí tu entende, né? Tu parte do que eu estava falando da história do comunismo no Brasil para entender que a história do comunismo no Brasil faz parte de uma história do comunismo no mundo, né? Do tipo, o comunismo, ele... a galera, né, é meio batida, essas comparações de comunismo e cristianismo, bababá, são bem diferentes, mas uma coisa que é bem parecida é essa questão que é uma coisa que iniciou e foi se dispersando no mundo inteiro, né? Então, as pessoas, né, em todos os lugares do mundo compartilham, digamos assim, de uma mesma visão do mundo, da luta de classes, do Marx, etc., que em outros partidos políticos tu não consegue ter. Então, essa construção, para mim, foi, né, de entrar numa juventude que eu não entendia nada, para entender o partido que eu estava, para entender a história desse partido no meu país, para entender a história desse meu partido no mundo. Ei, não vai embora ainda não. Se inscreve no canal, deixa o like e o comentário para fortalecer o nosso trampo, pode ser? Tamo junto, beijos na banguela, é nóis.